Passamos agora a aula sobre tendinopatia calcária do ombro. A tendinopatia calcária do ombro tem uma prevalência de 2,7 a 10,3% na população em geral e em torno de 50% destes pacientes se tornam sintomáticos. É uma doença que é mais frequente em mulheres na fase pré-menopausa, mas na minha prática diária, eu também encontro muitos casos em homens e em faixas etárias bem variadas. A fisiopatologia da tendinopatia calcária do ombro, que ocorre por depósitos de hidroxapatita, ela está associada a três fatores. Um deles está descrito aqui no slide, é um estado de hipóxia do tendão, e os outros dois fatores são a sobrecarga mecânica e lesões degenerativas da matriz tendínea. Esses fenômenos levam a uma metaplasia dos tenócitos acondrócitos e, juntamente a essa metaplasia, ocorre a formação dessas calcificações, desses depósitos de hidroxapatita e a formação de uma matriz fibrocartilaginosa em torno das calcificações. Então, essa matriz fibrocartilaginosa e o depósito de hidroxapatita é o fenômeno que ocorre na fase de formação, né, no início e na fase intermediária da tendinopatia calcária. O Torff foi um pesquisador que estudou a evolução, a história natural dessa doença, e ele dividiu os estágios em três tipos. Um estágio de pré-calcificação, em que você tem a metaplasia fibrocartilaginosa. Um estágio de calcificação, que é subdividido em formação, repouso e reabsorção. Na fase de formação, você já tem os depósitos de hidroxapatita no tendão. Eles vão se juntando e vão se solidificando, se organizando. Na fase de repouso, os depósitos se encontram já organizados. Em geral, o doente ele é assintomático, muito pouco sintomático nessa fase de repouso. E na fase de reabsorção, sim, o doente é bastante sintomático porque as calcificações começam a se fragmentar, elas começam a ser absorvidas, drenadas para outros compartimentos que não o tendão, e há um fluxo aumentado de vasos consequente à inflamação, ao processo inflamatório que isso suscita. Após essa fase inflamatória de reabsorção, você tem a chamada fase de pós-calcificação, em que o tendão ele se encontra com um aspecto completamente normal, ou então você identifica pequenas calcificações residuais que muitas vezes podem ser confundidas até mesmo com calcificações distróficas da tendinose. Então esses são os três estágios: pré-calcificação, calcificação e pós-calcificação. Muito bem, qual é o aspecto dessas calcificações na ultrassonografia? Ele pode ser dividido em 5 tipos. Primeiro, uma calcificação em arco, que tem uma sombra acústica intensa, é chamada de uma calcificação dura e característica daquela fase de repouso, quando a calcificação está organizada e o paciente não tem sintomas. Podem existir também calcificações fragmentadas, que são características da fase de reabsorção. Então, aquela calcificação organizada ela se quebra em diversas calcificações, em diversos fragmentos. Quando não há essa quebra ainda em diversos fragmentos, a calcificação na fase inflamatória de reabsorção ela pode assumir um aspecto chamado de nodular. Isto é, ela tem uma ecogenicidade variável, em geral é hiperecóica, mas é mais heterogênea, ela tem um contorno mal definido e, mais importante, ela não tem aquela sombra acústica característica da fase de calcificação dura. Isso é uma calcificação nodular. A calcificação nodular pode ter também um aspecto em pasta de dente, característico, que é um aspecto meio moteado na ultrassonografia, também característico da fase de reabsorção. Outra calcificação decorrente da fase de reabsorção é aquela com aspecto cístico, em que você tem uma coleção intratendínea com o halo hiperecóico circunjacente. E na fase de pós-calcificação, após semanas desse processo inflamatório de reabsorção, você pode ter pequenas calcificações residuais, que eu já comentei anteriormente, que podem ser confundidas com calcificações distróficas. A radiografia simples, muitas vezes é o primeiro exame a ser realizado no paciente com ombro doloroso,
E o aspecto característico da calcificação da tendinopatia calcária é visto aqui, né? Essa calcificação pode estar tanto numa inserção tendínea quanto na bolsa subdeltoide. Esse artigo mostra 3 aspectos característicos da fase de repouso e esses 2 da fase de reabsorção. Então, a calcificação em arco, calcificação dura com intensa sombra acústica posterior. Aqui uma calcificação em pasta de dente, que é uma calcificação mole, nodular. E a calcificação com aspecto cístico, que sinceramente é menos comum de ser encontrada na ultrassonografia e também característico da fase de reabsorção. Aqui o aspecto de uma peça de lâmina histológica mostrando o tendão normal e o depósito de calcificações de hidroxapatita na matriz tendínea e a metaplasia que ocorre com formação de um tecido fibrocartilaginoso de permeio. Aqui é o lado da bursa. Então, posteriormente na evolução da doença, os macrófagos eles promovem a lise e a fagocitose desses depósitos de calcificação. E você tem também o aumento da inflamação, dos mediadores inflamatórios com vascularização também aumentada. Esse é um caso meu, mostrando, olha, num paciente assintomático, foi um achado incidental de um exame de ombro, de manguito rotador, uma calcificação dura, com intensa sombra acústica posterior. Notem que a calcificação é bem grande, e a literatura diz que quanto maior for a calcificação, maior são os sintomas, maior é um prognóstico pior dos sintomas em relação ao tamanho da calcificação. Né? Isso, no caso, era um doente em fase de repouso assintomático. Aqui um doente numa fase de reabsorção, notem a calcificação na ressonância magnética, um corte oblíquo coronal, tendão supraespinal. A calcificação está drenando, olha, para dentro da bolsa subdeltoide, então essa é uma complicação comum da fase de reabsorção, uma bursite subdeltoide, em virtude da migração dos focos de calcificação para dentro da bolsa. A calcificação se apresenta com um sinal baixo em todas as sequências da ressonância magnética, e é importante lembrar que, em comparação com a radiografia simples e a ultrassonografia, tem uma sensibilidade e uma especificidade menores do que esses 2 métodos. A ultrassonografia tem uma sensibilidade e uma especificidade acima de 90%, isto é, a acurácia do exame é muito alta. Esse mesmo paciente, agora mostrando o corte oblíquo coronal da ultrassonografia, olha a calcificação aspecto mole, mal definida, sem sombra acústica posterior, na interface entre o tendão supraespinal e a bolsa que se encontra distendida, bolsa subdeltoide. Fase de reabsorção. Aqui um corte axial de ressonância magnética e também da ultrassonografia, mostrando a importante distensão da bolsa subdeltoide, uma bursite acentuada em consequência dessa migração. Esse aqui é um vídeo mostrando outro tipo de calcificação, também localizada no tendão supraespinal, associada à bursite. É aquela calcificação mole, olha, quase com um aspecto em pasta de dente. Né? Na verdade, é mais de uma calcificação aqui no tendão. E olha a bolsa, como é que ela se encontra distendida em virtude, olha, da migração dos focos de calcificação para dentro da bolsa. A gente consegue identificar alguns deles aqui, olha. Aqui um foco de calcificação dentro da bolsa. Esse é o aspecto em pasta de dente na ultrassonografia, um aspecto mal definido, não tem sombra acústica nenhuma, e aquele aspecto moteado, né, na interface entre o tendão supraespinal e a bolsa subdeltoide que se encontra distendida. Tomar sempre cuidado em pós-operatórios, porque eles podem simular aspectos de calcificação dura na ultrassonografia. Então aqui é um corte oblíquo coronal, mostrando, olha, uma imagem que parecia ser uma calcificação dura na loja do tendão supraespinal. Aqui no plano sagital, mostrando entre aspas, né, a imagem fake, supostamente, da calcificação no tendão supraespinal. Parece uma tendinopatia calcária em fase de repouso. Só que esse doente ele tinha uma placa de osteossíntese na região proximal do húmero, que já mostrava que eram pós-operatórios, né, de correção de uma fratura humeral. E a radiografia simples corroborando, né, o aspecto pós-operatório da correção da fratura. E essa deformidade do tubérculo maior é exatamente a imagem que simulava uma calcificação dura
na ultrassonografia. Então, tomar cuidado com esses aspectos pós-cirúrgicos. Outro paciente com um quadro de ombro doloroso, foi feita a radiografia simples no primeiro momento, normal o exame, não tem calcificação alguma, a cabeça muito bem configurada, a articulação coronoclavicular normal também, sem alterações, né? E quando foi para a ultrassonografia, a gente verifica uma calcificação nodular mal definida, sem sombra, na topografia do tendão supraespinal e já querendo sair, olha, para dentro da bolsa. Uma calcificação instruindo em direção à bolsa subdeltoide, uma calcificação de fase de reabsorção. A lição que fica é que nem sempre essas calcificações em fase de absorção elas são detectáveis pela radiografia simples do ombro. Um outro aspecto de calcificações em fase de reabsorção, calcificações fragmentadas, né? Então é aquela grande calcificação que existia no primeiro momento, que ela se quebra e se fragmenta, olha, em vários pedaços. E eles também migram em direção à bolsa subdeltoide e dão quadros dolorosos associados. A dor no paciente com tendinopatia calcária, ela está ligada à distensão do tendão, à irritação causada pelo material de hidroxiapatita, à bursite. Bursite também, independente da causa, ela ocasiona muita dor no paciente. E essas calcificações e esses quadros dolorosos muitas vezes levam à imobilização do ombro e consequente capsulite adesiva, que também causa dor no paciente. Então, 4 causas de dor no paciente com tendinopatia calcária. O local mais comum de tendinopatia calcária no ombro é no tendão supraespinal, em 80% dos casos. Só que você pode encontrar também uma percentagem menor no tendão infraespinal, em segundo lugar, e subescapular em terceiro lugar. Aqui uma tendinopatia calcária do subescapular é um corte sagital de ultrassom, corte sagital de ressonância magnética, mostrando as calcificações, olha, no terço superior e terço médio aqui também. Mesma coisa aqui, olha, as calcificações no terço médio do tendão subescapular. E olha aqui uma coleção à frente do tendão subescapular, que é a bolsa subcoracóidea estendida por líquido, a bursite. Então a calcificação está migrando para dentro da bolsa subcoracóidea. Ela se mostra distendida também na ultrassonografia. Olha essa faixa hipoecóica da bolsa. E olha a calcificação dentro da bolsa subcoracóidea, né? Um paciente numa fase de reabsorção. Eu sempre comento com os residentes que qualquer coleção que se coloca à frente do tendão subescapular, isso vale para ressonância como vale para ultrassonografia, é uma coleção na loja da bolsa subcoracóidea. Outra calcificação que não é do supra, é do infra, olha aqui, um corte posterior, axial, mostrando uma calcificação mal definida, possivelmente em fase de reabsorção, no tendão infraespinal, e a mesma calcificação aqui, olha, na projeção da inserção no tubérculo maior do úmero. Uma complicação da tendinopatia calcária é a drenagem dessas calcificações para dentro da cortical óssea, levando à chamada osteólise humeral. Isso na ressonância magnética muitas vezes é confundido com tumores ou osteomielite, porque causa um edema ósseo importante. Só que na ultrassonografia a gente vê o aspecto da calcificação, olha, entrando para dentro do osso. Existe uma irregularidade, uma solução de continuidade, e a calcificação, olha, ela entra aqui para dentro do osso. E isso é muito sugestivo de uma tendinopatia calcária com drenagem óssea, o que não é uma complicação tão comum. É bem menos comum do que a bursite. Outro caso mostrando, olha, agora no tendão tanto infraespinal como supraespinal, a calcificação entrando aqui para dentro do osso, né? A drenagem óssea da calcificação. Tem bursite também, possivelmente a calcificação também se encontra drenando para dentro da bolsa subdeltoide. Realmente, olha aqui, pequenos pontos cálcicos na interface da bolsa com o tendão. Outra complicação é menos comum do que a drenagem óssea e da bursa, é a migração para a junção miotendínea. Aqui no infraespinal, cortes axiais, olha, o footprint do tendão sem nada e a calcificação migrada aqui para a junção miotendínea. Né? Mesma coisa aqui. Esse é um corte no plano sagital,
mostrando o ventre do redondo menor, embaixo, e acima o ventre miotendíneo do infraespinal com essa grande calcificação de permeio, olha, também depositada aqui no ventre, no próprio ventre do infraespinal. Então, na junção miotendínea, ela pode também conter esses fragmentos migrados, né, do footprint. E isso na ressonância magnética vai aparecer associado a um grande edema da musculatura ou da junção miotendínea comprometida. O Power Doppler ele pode ser útil para poder identificar também a fase de reabsorção, se bem que tem vários outros comemorativos que são muito típicos dessa fase, mas como foi dito anteriormente, existe um aumento do fluxo vascular em virtude dos mediadores inflamatórios que se encontram aumentados nessa região do tendão, então consequentemente eu vou ter um aumento de fluxo vascular pelo Power Doppler. Alguns trabalhos mostram que essa fase de reabsorção, muitas vezes ela pode se associar a longo prazo com roturas do tendão do manguito rotador. Se bem que na fase de pós-calcificação, na fase de recuperação, quando você já tem um processo totalmente esfriado, o aspecto do tendão é um tendão praticamente normal ou muito próximo do normal. Eu acompanhei um caso quando eu trabalhava no Hospital Quinta Dó. O médico resolveu solicitar ultrassonografias seriadas e é impressionante como é que o tendão ele volta ao seu aspecto normal, passado aquele período de inflamação intensa, aquelas semanas de inflamação intensa da fase de reabsorção. Aqui aspectos atípicos de localização da tendinopatia calcária no ombro. Aqui o tendão do peitoral maior, com uma grande calcificação dura de permeio às fibras. Olha, o tendão espessado com uma calcificação dura, paciente assintomático, um achado bem incidental que eu fiz no doente que eu examinei um tempo atrás. Aqui, olha, processo coracoide da escápula, tendão, a origem comum do tendão da cabeça curta do bíceps e corabraquial, com uma grande calcificação, olha, de tendinopatia calcária. Também um aspecto pouco comum e que muitas vezes passa de forma incidental no paciente assintomático. E para finalizar, eu fiz essa tabela que sintetiza tudo o que eu falei aqui em termos dos achados clínicos, dos padrões na ultrassonografia e do estágio de UTOF. O paciente assintomático ou com dor de baixa intensidade, que é o paciente oligossintomático, ele em geral vai ter uma calcificação em arco com sombra acústica intensa da fase de repouso, ou formação. A bolsa subdeltoide vai estar normal, você não tem bursite nem tem fluxo aumentado pelo Doppler. Quando o doente progride para a fase de reabsorção, ele se encontra muito sintomático, francamente sintomático. O aspecto da calcificação pode ser variado, nodular sem sombra, em pasta de dente, fragmentada ou calcificação cística, que é menos comum, né, do que essas outras. Sempre vai ter quadros de bursite intensa associado, frequentemente com a calcificação dentro da bolsa. O Power Doppler vai ser intensamente vascularizado e ele se encontra na fase de reabsorção. E por fim, o paciente, passado toda essa tempestade inflamatória, ele vai se encontrar sintomático após semanas com dor. Você vai ter um tendão ou normal ou com pequenas calcificações que podem ser confundidas com calcificações distróficas. A bolsa pode ser normal ou levemente espessada, você não tem mais fluxo vascular pelo Power Doppler e o doente vai se encontrar numa fase de pós-calcificação. Esse tema também foi discutido em podcast. Se quem tiver interesse pode localizar esse podcast no canal Medicine and Imaging, no Spotify. Podem ficar à vontade. E eu agradeço aí a paciência de todos. Muito obrigado.